fácil. Em nenhum momento eu fui enganado desde o primeiro dia que eu coloquei o pé, ou seja, desde que eu nasci, dentro da Igreja Católica. Eu nunca ouvi uma promessa dizendo para mim que o caminho de santidade é um caminho doce. Não, ele é um caminho complicado. O caminho e a porta é estreita. Largo é o caminho que nos leva para a perdição. Fácil? Não, não é. São Paulo dizia que ele tinha um espinho na cara. E quando Roberta proclamava a sua visualização, esse espinho me veio no coração. Lucas, você está veementemente proibido de contar para qualquer ser humano vivo o que nós temos passado nos últimos dias. Você está veementemente proibido, porque é um espinho que está na carne, é uma luta nossa de cada dia, e todos nós precisamos lutar contra tudo aquilo que vem nos afastar do caminho do Senhor. E como que o meu filho de 16 anos me deu grandes ensinamentos com tapas de luva nesses últimos dias. Muito obrigado. Queridos irmãos, o tema dessa noite é: onde temos depositado a nossa fé? Onde temos depositado a nossa fé? E para quem é pregador, essa palavra de hoje que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 27, lá no versículo 21, já começa a esfregar a nossa cara quanto à necessidade da nossa vida de testemunho. Abramos a palavra do Senhor. Enquanto vocês abrem, deixa eu voltar ao protocolo. As pessoas já disseram, já usaram minha careca como referência na música, vieram lembrar que eu sou do, como dizia o Odorico Paraguaçu, lado para trás, né? Nossa, faz tempo. Glória a Deus. Estou na renovação desde 1998, salvo engano. A minha vida matrimonial começou dentro de um grupo de oração chamado Rainha da Paz, em Alvorada. Foi lá que eu conheci minha esposa. Ela estava com aquelas meninas aqui, não exatamente à frente, mas no segundo ou terceiro banco, ela dançava os louvores. Os meus olhos se encantaram. Eu pedi o Senhor e o Senhor me deu. É minha há 21 anos e os frutos desse amor já estão aqui, inclusive dentro do grupo de oração. Se tirar elas amanhã, um deles está aí. Muito obrigado. Fruto de oração, revelação de Deus na capela do Santíssimo para as nossas vidas. O outro serve também o Senhor como coroinha aqui na paróquia. E somos, conforme eu disse, casados há 21 anos, com 2 frutos, graças a Deus. Minha esposa também serve aqui no grupo de oração como mãe coruja que é, fica acompanhando o filhote, né? Está lá lambendo a cria. Então nós aí, gente, é preciso, tá? Não dá para poder viver sem grupo de oração. E eu volto a dizer uma coisa para vocês. Quando eu comecei a minha caminhada na igreja, eu disse aqui no início que desde que eu pisei, desde que eu nasci católico. Mas eu nunca amei tanto a igreja católica quanto eu amei a partir da renovação carismática. A experiência do Espírito Santo fez brotar em mim um amor muito maior pela igreja, por toda a santidade da igreja, e uma piedade porque nós fazemos da igreja pecadora. A igreja é santa e pecadora, mas estar aqui é a minha alegria, e esse amor eu conheci por meio do grupo de oração, por meio da renovação carismática. Mas a gente veio pegar a palavra, né, irmão? Não foi a história de vida do dia. Vamos lá? Então, para nós que pregamos a palavra, o Senhor vai começar a dizer assim, mas o pessoal que canta, o pessoal que dança, o pessoal que está acolhendo, o pessoal que está intercedendo, vamos lá, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vai, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônio, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática
comunidade. Amém? Meus irmãos, a palavra nos começa falando de uma realidade que nós precisamos colocar dentro da nossa vida cotidiana. Não basta falar de Deus, não basta ouvir a Deus, não basta anunciar, é preciso viver. Fazer milagre, profetizar, anunciar e não viver a palavra é inútil, é infrutífero, é um serviço feito à toa, feito por nada. Queridos irmãos, ai meu Deus, era São Francisco que dizia que pregar o Evangelho o tempo todo se precisa de palavras. Eu e você talvez sejamos o único evangelho que uma pessoa tem a oportunidade de ouvir na vida. Ouvir falando não, testemunhando. Meus irmãos, as palavras, elas até promovem uma certa comoção, mas o testemunho arrasta uma multidão. Havia um general que me foge o nome, essas coisas vai surgindo na hora da pregação assim, a gente vai ouvindo as coisas no decorrer da vida, 44 anos já, muita coisa que a gente já ouviu, mas havia um general que dizia, ele estava na frente de batalha, e os estrategistas, não, o senhor não pode, o senhor é o cabeça desse fronte, desse exército, o senhor não pode ser abatido. Ele falou, eu vou estar sempre à frente, é mais fácil puxar do que empurrar. Meus irmãos, o exemplo arrasta. Então vivamos a palavra, paremos de falar somente e façamos que a palavra tenha reflexo na minha vida cotidiana. É preciso isso acontecer, porque senão é vazio, é um belo balão que você assopra, mas basta um pequeno espinho e ele estoura e você descobre lá dentro não tem nada, só água. E quando eu li essa palavra e preparava essa pregação, principalmente na questão da casa solidificada, é uma palavra que muitos casais usam para poder colocar no convite de casamento, é uma palavra de muita reflexão e muitas celebração de matrimônio. Mas o Senhor me levava a uma conversa que eu tive alguns anos atrás com um amigo que eu fiz no trabalho. Ele é da área de construção civil, passou em concurso público, nós trabalhamos juntos por um período, e ele trabalhou na construção da terceira ponte. E eu, curioso que sou, eu falava, Tony, como que acontece isso? Existe alguma forma que vocês colocam até lá embaixo, aí vai sugar água e faz isso? Ele falou, não, o processo é o seguinte, presta atenção, vamos aprender a fazer a terceira ponte agora, fazer ponte. Você chega, um mergulhador vai com os maquinários, ele vai cavando, vai tirando aqueles sedimentos que estão no fundo do mar, no fundo do rio, até que chegue na rocha. Se você não atingir a rocha, não tem sustentação. Uma vez atingida a rocha, ela é perfurada, a estrutura metálica é fixada lá na rocha no fundo, aí é montada uma forma, o concreto entra e expulsa a água, o concreto mais denso, a água vai sendo expulsa, e o processo de secagem do concreto acontece naturalmente. E ali você tem uma base fixada na rocha. E eu pergunto para você, onde nós estamos fixando a nossa fé? Será que nós temos cavado o suficiente para que as nossas estruturas mais sólidas possam chegar à rocha, que é o Senhor Jesus, que é o fundamento da igreja, que é o fundamento da nossa fé? Sem Ele nada podemos fazer, já declarava o Leônidas aqui, porque Ele é a videira e nós somos os ramos. Se nós somos podados dele, nós morremos. Sem o Senhor Jesus nada podemos fazer. E eu pergunto para você, jovem sentinela ou sentinela, jovem
Se a minha fé não estiver alicerçada no Senhor Jesus Cristo, é perda de tempo. Eu acho que eu falei isso aqui da última vez que eu estive aqui na oportunidade. Meus irmãos, o que nos define enquanto cristãos é aquilo que nós buscamos, é aquilo que nós enxergamos, é a nossa meta, é o nosso objetivo. É por ele que lutamos. Se a nossa fé não estiver verdadeiramente enraizada na videira da vida, é inútil o processo de fazermos de conta que somos igreja. E me perdoe ser um pouco direto. Quando eu falo de fé, de vida na fé, eu falo de todos os reflexos da minha vida. Eu preciso ser um museu. Porque a palavra de Deus diz para mim, para você, Cléber, para Lívia, para Roberto, para todos nós: sois sal da terra e luz do mundo. Eu te pergunto, você tem sido sal na vida do seu irmão? Você tem sido luz para iluminar a vida do seu irmão? Não me pergunte isso. Não ousem me perguntar isso. Porque como eu tenho pisado na bola. Não é por orgulho, eu falo com vergonha. Como tem sido difícil. Não é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Disse que seria possível com o Senhor. Resistir o tentador até o fim. E o Senhor nos disse ainda: não temos resistido até o sangue, não temos. Um pouquinho mais de voracidade, nós caímos. Queridos irmãos, nós precisamos acordar para uma vida de viver uma fé estruturada. Nós precisamos viver a palavra de Deus em tempo integral. Precisamos parar de pensar alguns versículos agradáveis a nós e usá-los como sustento para o nosso dia a dia, porque até o inimigo de Deus lá fora usa alguns versículos pensados, buscados quase que com uma mão de robótica, para poder com perfeição pegar aquele pedacinho da palavra, usar fora de contexto para sustentar as ideologias que tem sustentado aí do lado de fora. E eu quero assim falar de repente um pouco mais grosseiramente. São Paulo vai nos dizer que quem é da carne é carnal, quem é do espírito é espiritual, e as duas coisas se opõem uma à outra. São João vai dizer lá na carta que ele escreve às igrejas, acho que é a Laodiceia, Apocalipse 2: quem dera se fosses frio ou quente, mas como és morno, eu te vomitaria. Meus irmãos, a nossa fé tem feito de nós cristãos fervorosos ou mornos? É zero. Qual o nosso posicionamento quando confrontado a fé e o mundo? Quando nós estamos diante de uma circunstância em que eu tenho que escolher entre o prazer e a santidade, lá no meu namoro, lá no meu matrimônio, na minha relação com os meus pais, nos meus controles, está entendendo? Estou sendo claro? Entende que a nossa fé precisa estar alicerçada como essa casa que o Senhor nos coloca como referência na rocha, para que eu possa ser o evangelho pregado na vida do irmão? Não na fraude, porque o próprio Senhor Jesus também vai nos dizer que muitos viriam, nos diz que muitos viriam no nome dele, mas que queria tão somente dispersar as ovelhas, os falsos profetas. A quem nós temos ouvido? Como nós temos posicionado nesse mundo que tem tentado deturpar tudo? Meus irmãos, nós estamos aqui, e olha, aqui é um lugar sagrado, eu vim
aqui fazer propaganda política para ninguém, pelo amor de Deus. Quem me conhece sabe das minhas convicções, e não é nada disso que eu tenho falado. Eu quero dizer para você, jovem, sentinela da manhã, você que espera o alvorecer, você que sonha com a chegada da manhã, eu quero dizer para você como você tem se posicionado diante desse cenário que nós estamos vivendo no país. Estamos colocando aos pés do Senhor para que o Senhor possa direcionar essa nação, porque alguns aqui estiveram, eu estava com o grupo Sentinelas da Manhã, e muitos aqui testemunharam e vão corroborar comigo que nós vimos com os nossos olhos lá em Aparecida, me fugiu o nome do bispo emérito lá, meu Deus do céu, lá do sul, que pegou durante uma homilia e lavou a bandeira do Brasil no altar. Quem estava lá lembra, e nós vimos toda essa sujeira que apareceu no nosso país. Queridos irmãos, se nós colocamos o Senhor à frente, o Senhor reina sobre essa nação. Eu não estou fazendo campanha para A ou para B, porque eu não posso, nem se eu quisesse eu poderia fazer isso aqui. Eu estou querendo dizer para você que o Senhor Jesus precisa reinar sobre essa nação, precisa ser o Senhor dessa nação, o Senhor da minha casa, o Senhor da minha vida, o Senhor da minha família. Ele é a rocha que sustenta a minha fé. Em 2013, a Renovação Carismática propôs um tema para que nós refletíssemos naquele ano, e foi lindo, foi o ano que eu retornei para o grupo de oração. Eu estava afastado, eu saí para fazer minha faculdade, eu jurava que a minha faculdade era um presente de Deus na minha vida, concluí o curso de licenciatura em matemática, e eu posso testemunhar para vocês que desde 2013 até hoje não entrou uma moeda de 10 centavos no meu bolso que viesse daquele curso. Antes do curso eu já tinha passado no concurso público, fui lá, usei aquilo como desculpa para sair do grupo de oração Renascer do Espírito, tu lembra disso, né, Júlio? Estou indo fazer minha faculdade, presente de Deus na minha vida, e até os dias atuais não entrou uma moeda de 10 centavos. Nunca comprei uma caixinha de leite lá para casa para levar para os meus filhos com o dinheiro daquela faculdade. Aprendamos sobre o Senhor. Como eu apanhei, meu casamento quase foi embora naquele período. Como foi difícil. Se a minha esposa pudesse testemunhar para vocês, eu costumo dizer que naquela época o nosso casamento estava no banquinho já, com a corda no pescoço, só faltou alguém chutar. Ele já tinha subido no banquinho, só faltou alguém chutar para morrer enforcado. Queridos irmãos, fé é viver a obra de Deus a cada instante. Fé é ter a confiança e fazer aquilo que o Senhor determina. E eu nunca vou esquecer que dentro do grupo de oração Renascer do Espírito, um dia entrou uma pregadora chamada Ana Paula, que veio lá de Serra, Serra Dourada, que era Paula, né? E ela veio e disse para mim assim, aquela frase eu guardei no meu coração para sempre, na minha cabeça, eu nunca vou esquecer. Fé é você colocar o pé depois que Deus constrói. Por isso, meus irmãos, eu quero te convidar nessa noite a ouvir essa canção que foi tema desse grupo, desse ano de 2013 na renovação. O tema era: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Juninho Casimiro, ungido pelo Espírito Santo, foi lá